Olá, meus amigos. Estamos aqui começando o curso sobre metodologia científica e nessa aula a gente vai falar sobre ciência e senso comum. E para esse capítulo nós vamos tratar a partir do livro do Rubem Alves, que é um livro bem interessante em que ele trata da questão do senso comum não apenas de forma eliminando um pouco aquele preconceito que se tem sobre o senso comum, mostrando a importância do senso comum e da relação orgânica que há entre o senso comum e a ciência. Ou seja, que entre o senso comum e a ciência há muito mais coisas em comum do que se costuma imaginar. Em geral, quando se emprega o termo senso comum, ele vem carregado de sentido pejorativo. Né? O Rubem Alves, no próprio texto, ele chama atenção ele faz uma reflexão sobre a criação desse termo. Né? Quem terá criado o termo senso comum e com que sentido, com que significado? Né? Em que ele coloca que para que alguém, para ter se criado esse termo senso comum, dando sentido de um conhecimento superficial, frágil, sobre um determinado assunto, isso só pode ter sido criado por um grupo de pessoas que se consideram portadores de um conhecimento muito mais aprofundado do que esse conhecimento simplório. E que, portanto, a criação da expressão senso comum carrega em si uma certa discriminação, de criar o outro grupo, aquele grupo do qual eu não faço parte. Porque muito provavelmente essa expressão não tenha sido criada por aqueles que fazem parte deste grupo chamado senso comum. O autor ainda cita como exemplo, ilustrando essa passagem, sobre as pessoas negras. E ele diz assim que muito provavelmente na sua terra ou num lugar onde só haviam pessoas negras, a expressão homem de cor jamais teria aparecido. Né? Porque você dizer que aquele sujeito é um sujeito de cor significa ao mesmo tempo dizer que você não tem cor, certo? Então, os beges, né? Não brancos, mas os beges, que é a cor da pele, os beges passam a ser sujeitos invisíveis, né? Porque aquele tem cor, eu não tenho cor. E a ideia, então, que o Rubem Alves faz dessa discussão relacionando senso comum e ciência é mais ou menos a mesma coisa. Se cria a expressão do senso comum para se designar um grupo de pessoas que pensam de maneira superficial, de maneira frágil, de pessoas que não vão além das aparências no que diz respeito ao conhecimento da realidade. Bem, nesse caminho, então, de apontar para uma relação entre o senso comum e a ciência, o Rubem Alves nos alerta primeiro para a desmistificação do cientista. A imagem que se tem do cientista. Né? Então aquele cara louco, aquele cara que está no mundo da lua, aquele cara que parece que não tem os problemas particulares e humanos que todos nós temos, né? Como se ele não tivesse, como se ele fosse uma pessoa especial, né? Nascida para aquilo e tal. E quando na verdade o processo de produção do conhecimento científico, todo mundo produz conhecimento, né? De maneira mais simples às mais sofisticadas. A ciência é uma maneira de se produzir conhecimento de forma sofisticada. Então, o que seria uma supervalorização da capacidade humana de ver o mundo, de entender o mundo. Então, é como se os órgãos do sentido humano, a partir de determinada metodologia, de determinados procedimentos, fossem potencializados à última escala. Enfim, ao invés de eu enxergar apenas com meus olhos, eu olho com um microscópio. Ao invés de eu olhar uma sociedade de forma caótica, eu consigo organizar
causa aparente, de modo a perceber coisas que num plano caótico, num plano imediato, eu não consigo perceber. Então, a ciência seria um meio pelo qual eu desenvolvo a minha potencialidade de perceber e descobrir coisas que estão aí na realidade, mas que se eu, pelos meus próprios sentidos, sem que haja algum tipo de cuidado que possa potencializar a minha capacidade, a capacidade desses sentidos, eu não consigo apreender isso. Então, o Rubem Alves trata o movimento científico como o movimento que tornou capaz o ser humano de ampliar os seus instrumentos de captação, de apreensão da realidade. Então, enquanto no senso comum, livre dessas organizações mais disciplinadas, mais controladas, eu sou capaz de apreender a realidade, de apreender elementos da realidade. Mas é a partir de um desenvolvimento metodológico que eu consigo ir além daquilo que é a minha capacidade imediata de apreender a realidade é capaz. Então veja, o sujeito que opera no senso comum é o mesmo sujeito que opera na ciência. Na ciência, ele vai então melhorar, ampliar a sua capacidade de ver, de ouvir, de falar, de pensar. Então, a ciência vai te dar instrumentos para que você consiga ampliar isso e compreender de forma mais profunda esses mesmos processos. E o senso comum tem como característica partirem de um problema. No senso comum, a gente vive aprendendo. O senso comum, entendendo o senso comum como a vida cotidiana. Aquele conhecimento que é necessário para a gente tocar a nossa vida. Então, problemas de qualquer ordem, relacionadas ao seu cotidiano, à sua vida cotidiana. Você toca a sua vida sem pensar muito nela, a não ser que algum problema ocorra. Então, a não ser que você tem alguém lavando uma calçada, você pisa na calçada molhada e sentiu molhada a sua meia. Aí você vai perceber que o seu sapato está com furo. Ou então que você não consegue mais enxergar o ônibus que vem vindo a uma certa distância que antes você conseguia enxergar. Aí você vira um problema. Então, é a partir, o senso comum, tal como a ciência, partem de um problema. Eu estou com um problema. Eu não consigo enxergar mais o ônibus que está vindo. O que fazer? Então veja, senso comum e ciência. Enquanto o senso comum busca respostas práticas e imediatas para a resolução de problemas, a ciência busca, o tipo de problema colocado na ciência é muito mais complexo e profundo do que o tipo de conhecimento colocado pelo senso comum. Mas o processo de conhecimento é semelhante. Sempre que eu me defronto com um determinado problema na minha vida particular, eu vou pensar em saídas para aquele problema. O cientista é o sujeito que se depara com problemas de ordem um pouco mais profunda e que vai buscar saídas para esses mesmos problemas. A forma como lidamos com isso também é muito parecida. A gente também cria hipóteses. Então, eu estou lá, meu sapato furado, eu não sabia, que eu não tinha percebido que ele estava furado. Ele furou, eu crio uma hipótese. Bom, eu vou colocar aqui um couro por fora da meia aqui para proteger a meia. Eu crio essa hipótese achando que assim eu posso resolver o problema do furo. E testando essa hipótese que eu vou perceber posteriormente se o processo que eu realizei foi efetivamente produtivo ou não.